14. Entre leões. Ela deixou cair sua luva, para provar o amor dele. E então olhou para ele e sorriu. Ele se curvou, e em um momento saltou entre os selvagens leões. O salto foi rápido, o retorno foi rápido, ele recuperou seu lugar. Então atirou a luva, mas não com amor, bem no rosto da moça. Por Deus, disse Francis, perfeito, e ele se levantou de onde estava sentado. Não amor, recitou ele, mas a vaidade impõe ao amor tal tarefa. Leigh Hunt, The Globe and the Lions. Dames insistiu em acompanhar Cordelia até sua casa, embora a distância entre a Percy Street e a Kensington não fosse pequena. Anna levara Matthew embora numa tarefa secreta, e Thomas, Christopher e Lucy tinham retornado à Taverna do Diabo para pesquisar o funcionamento das caixas Pixies. Cordelia desejara poder ficar com eles, mas conhecia os limites da paciência de sua mãe. Sona certamente estaria imaginando seu paradeiro. O crepúsculo se aproximava, a sombra se adensando sob as árvores da Cromwell Road. Apenas algumas carruagens puxadas por cavalos passavam sob a luz azul. Era quase como se tivessem a cidade só para eles. Não estavam disfarçados por encantamento, mas ainda assim ninguém lhes lançava mais do que olhares de esguelha de curiosidade distraída ao passar pela grande pilha de tijolos que era o Museu de História Natural. Estavam provavelmente olhando para Dames, pensou Cordelia. Assim como o pai, ele atraía olhares sem fazer esforço. E sob o anoitecer, os olhos dele a faziam se lembrar dos olhos de tigres que ela vira no Rajastão, dourados e atentos. Foi astuto da sua parte pensar em Anna, disse Dames. Cordelia olhou para ele com alguma surpresa. Estavam conversando levianamente sobre escolaridade. Cordelia fora educada por Sona e um grupo de tutores que eram trocados frequentemente. Dames fora para a Academia de Caçadores de Sombras por apenas alguns meses, e lá conhecera Thomas, Matthew e Christopher, responsáveis por explodir uma ala da academia. O episódio rendeu uma expulsão coletiva, exceto para Thomas, mas ele não quisera ficar na academia sem seus amigos, e assim retornara para Londres espontaneamente após o fim do período letivo. Durante os últimos 3 anos, os ladrões alegres foram educados por Henry Fairchild e Sophie Lightwood. Eu fiquei feliz por ter você com a gente hoje. A presença tranquilizante da mão feminina provocou Cordelia. Lucy poderia fazer isso. Dames riu. Havia uma leveza graciosa no andar dele que Cordelia não notara assim que chegara a Londres. Como se ele tivesse soltado um fardo pesado que vinha carregando, embora isso fizesse pouco sentido sob as circunstâncias. Lucy não se incomodaria. Familiaridade leva a rancor, receio, e, para nós, somos seu irmão e seus amigos ridículos. Eu me preocupo às vezes. Ele se calou. O vento soprou as abas de seu paletó diurno preto. Elas voavam como asas junto ao corpo. Está preocupado com Lucy? Perguntou Cordelia, um pouco confusa. Não é isso, falou Dames. Suponho que eu me preocupe que todos caiamos em nossos papéis com muita facilidade, Christopher, o cientista, Thomas, o gentil, Matthew, o libertino. E eu, não sei o que eu sou, exatamente. Você é o líder, disse Cordelia. Ele pareceu divertir-se. Sou. Vocês 4 são muito unidos, disse Cordelia. Qualquer um vê isso. E nenhum de vocês é tão simples. Thomas é mais do que apenas gentil, e Christopher é mais do que beckers e tubos de ensaio, Matthew mais do que esperteza e coletes. Cada um de vocês segue a própria estrela, mas você é o fio que une os 4. Você é aquele que vê do que todos precisam, se alguém requer cuidados essenciais dos amigos, ou mesmo se requer ser deixado em paz. Alguns grupos de amigos se separam, mas você jamais deixaria isso acontecer. A diversão de Dames se fora. Quando ele falou, a voz saiu levemente embargada. Então eu sou aquele que mais se importa, é isso. Você tem um grande poder de se importar dentro de você, disse Cordelia, e por um momento foi um alívio dizer essas palavras, dizer o que ela sempre achara de Dames. Mesmo quando o observara apaixonado por Grace, e sentira dor diante daquilo, também se perguntara sobre o significado de ser amada por alguém com tal capacidade para amar. É sua força. Dames virou o rosto. Algum problema? Perguntou ela. Naquela noite em Battersea Bridge, começou Dames. Agora tinham chegado à casa de Cordelia, mas permaneciam na calçada, à sombra de uma faia. Grace me perguntou se eu fugiria com ela. Se cortaria os laços com minha família, me casaria com ela na Escócia, e recomeçaríamos como mundanos. Mas seus pais, e Lucy. Os pensamentos de Cordelia foram imediatamente para a amiga. Ao jeito como Lucy ficaria arrasada por perder o irmão daquela forma. Como se ele tivesse morrido, mas quase pior, porque ele teria escolhido deixá-los. Sim, falou Dames. E meu parabatai. Todos os meus amigos. Os olhos de tigre brilharam no escuro. Eu me recusei. Fracassei com ela. Fracassei em amá-la como deveria. Não tenho certeza se essa coisa de me importar pode ser considerada minha força. Não foi amor que ela pediu, disse Cordelia, subitamente furiosa. Isso não é amor. Isso é um teste. E o amor não deveria ser testado dessa forma.
Ela parou. Desculpe, eu não deveria. Não consigo entender Grace, então eu não deveria julgá-la. Mas certamente não é o motivo pelo qual sua compreensão terminou, não é? Não tenho certeza se conheço a verdadeira razão, disse Dames, unindo as mãos às costas. Mas sei que é definitivo. Ela pegou a pulseira de volta. E vai se casar com Charles. Cordelia congelou. Provavelmente ouvira errado. Charles. O irmão mais velho de Matthew, falou Dames, parecendo surpreso, como se achasse que talvez ela tivesse esquecido. Não, sussurrou Cordelia. Ela não pode. Eles não podem. Por algum motivo Dames ainda estava explicando, falando alguma coisa sobre Ariadne, sobre noivados cancelados, mas a mente de Cordelia estava em Alastair e Charles na biblioteca, Alastair sofrendo pelo noivado de Charles. Alastair dizendo que pelo menos era Ariadne. Ele não teria como saber disso. Ah, Alastair. Você está bem? Dames se aproximou, a expressão preocupada. Você está muito pálida. Preciso ir para casa, Cordelia estava prestes a dizer. Dames estava muito próximo dela agora, Cordelia sentia o cheiro dele, de sabão de sândalo e uma mistura de couro e tinta. Ela sentiu o roçar da mão dele em sua bochecha, o polegar passeando suavemente ali. Cordelia. Tanto Dames quanto Cordelia se viraram, sobressaltados. Sona estava de pé às soleiras da porta da casa, luz de velas queimando atrás dela. Um rosário de seda cobria seus cabelos escuros e ela estava sorrindo. Cordelia Jun, entre antes que pegue um resfriado. E Sr. Erondale, foi bondade sua acompanhar Cordelia até em casa. É realmente um cavalheiro. Cordelia olhou surpresa para a mãe. Ela não esperava que Sona estivesse de tão bom humor. Dames ergueu uma sobrancelha preta como a asa de um corvo, se a asa de um corvo tivesse um ar levemente sarcástico. É um prazer acompanhar Daisy a qualquer lugar. Daisy, repetiu Sona. Um apelido tão encantador. É claro, vocês passaram a infância juntos, e agora estão reunidos e bem crescidos. É tudo tão encantador. Ah, Cordelia entendeu o que estava acontecendo com a mãe. Dames era um pretendente aceitável, muito aceitável. Como o filho do diretor do Instituto de Londres, era esperado que tivesse significativa influência no futuro, ou mesmo que se tornasse o diretor de um instituto também, um trabalho que pagava muito mais do que o salário fornecido pela clave para um caçador de sombras comum. Além do mais, ele era encantador quando não estava usando a máscara, e esse tipo de coisa causava efeito nas mães. A pedido de Sona, Cordelia e Dames subiram os degraus até a porta da casa. Uma luz quente vinha do hall, junto ao cheiro da comida de Risa. Sona ainda exclamava por Dames. Encantador, dizia de novo. Posso lhe oferecer algo para beber, Dames? Chá, talvez. Cordelia foi tomada pelo impulso de fugir da cena, mas só o anjo sabia o que sua mãe diria a Dames nesse caso. Além do mais, ela não podia fugir, Alastair precisava ouvir diretamente dela aquela notícia, e não de um fofoqueiro qualquer. Dames sorriu, o tipo de sorriso que poderia derrubar grande parte da Inglaterra. Lembro-me do chá que você fez em Sirenworth, disse ele. Tinha gosto de flores. Sona se alegrou. Sim, uma colher de água de rosas, esse é o segredo de um bom chá. Você tinha um lindo samovar também, eu me lembro, disse Dames. De bronze e ouro. Sona estava alegre como um farol. Era da minha mãe, explicou ela. Infelizmente ainda está entre as coisas que ainda não desempacotamos, mas o conjunto de chá da minha mãe. Dames precisa ir, interrompeu Cordelia, firmemente, e guiou Dames pela escada. Dames, despeça-se. Dames deu um breve adeus a Sona. Cordelia esperava que ele não tivesse notado o evidente olhar de decepção de sua mãe. Ela soltou o paletó dele quando Sona voltou para dentro. Eu não fazia ideia de que sua mãe gostava tanto de mim, disse Dames. Eu deveria vir mais vezes quando estivesse precisando de uma força na autoestima. Cordelia soltou um gemido de exasperação. Temo que minha mãe vá ficar igualmente entusiasmada por qualquer solteiro elegível que finja se interessar por chá. Por isso lhe pedi para me encontrar um pretendente, lembra-se? Ela tornara a voz leve e brincalhona, mas Dames parou de sorrir mesmo assim. Certo, respondeu ele, quando tudo isso acabar. Sim, interrompeu Cordelia, começando a subir de novo as escadas. Eu gosto mesmo de chá, gritou Dames dos pés da escadaria. Na verdade, eu amo. Eu amo chá. Bom para você, amigo. Gritou de volta o cocheiro de uma charrete que passava. Apesar de tudo, Cordelia não conseguiu conter o sorriso. Ela entrou e fechou a porta, quando se virou, sua mãe estava de pé bem ali, ainda parecendo encantada. Ele é bonito, não é? Disse Sona. Jamais teria imaginado. Era um menino tão esquisito. Mamãe, protestou Cordelia. Dames é só um amigo. Por que ter um amigo tão belo? Parece um desperdício. Além do mais, não acho que ele veja você apenas como amiga. A forma como ele olha para você. Cordelia jogou as mãos para o alto. Preciso falar com Alastair sobre treino, disse ela, e fugiu correndo. A porta do quarto de Alastair estava aberta.
Cordélia ficou parada um momento no corredor, olhando para o irmão. Ele estava sentado à escrivaninha de pau cetim indiano, jornais mundanos espalhados à sua frente. Alastair esfregava os olhos enquanto lia, o cansaço evidente na postura dos ombros dele. Alguma notícia interessante? Perguntou ela, encostando-se no batente da porta. Cordélia sabia que não deveria entrar sem convite. Alastair mantinha o quarto impecavelmente limpo, desde o armário de Nogueira até o conjunto de poltronas azuis imaculado diante da janela. Charles diz que uma onda de ataques de demônios costuma ser acompanhada por um aumento do que os mundanos relatam como crimes, respondeu Alastair, virando a página que estava lendo com o dedo manchado de tinta de impressão. Não dá para dizer que estou vendo alguma coisa aqui, no entanto. Nem mesmo um único assassinato intrigante ou algo assim. Na verdade, eu tinha a expectativa de conversar com você sobre Charles, iniciou Cordélia. Alastair ergueu os olhos para ela. As pessoas costumavam observar que os dois tinham os mesmos olhos pretos, a íris apenas um tom mais claro do que a pupila. Um efeito estranho, considerando que os olhos de Sona eram castanho claros e os de Elias eram azuis. Sobre Charles. Ela assentiu. Bem, então entre e feche a porta, disse ele, se recostando de novo na cadeira. Cordélia fez conforme pedido. O quarto de Alastair era maior do que o dela, mobiliado em cores escuras de cavalheiros, paredes verdes, um tapete persa desbotado. Alastair tinha uma coleção de adagas, e ele trouxera muitas delas de Sirenworth. Pelo que Cordélia se lembrava, eram as únicas coisas belas às quais Alastair dava atenção. Uma delas tinha um estojo esmaltado de azul e branco, a outra era incrustada com desenhos dourados de dragões, quilins e pássaros. Uma peste KABZ entalhada de um único pedaço de marfim estava pendurada acima da pia, e perto dela havia uma canjar cuja lâmina estampava uma frase em persa: eu tanto quis uma adaga reluzente que todas as minhas costelas se transformaram em adaga. Cordélia se acomodou numa poltrona azul. Alastair se virou levemente para olhar para ela, seus dedos tamborilando ritmadamente no jornal. O que tem Charles? Perguntou ele. Eu soube que ele ficou noivo mais uma vez, respondeu ela. De Grace Blackthorne. As mãos inquietas de Alastair pararam. Sim, disse ele, uma pena para seu amigo Dames. Então ele sabe, pensou Cordélia. Charles provavelmente contara a ele. Então, você está bem? Perguntou ela. Os olhos pretos de Alastair eram indecifráveis. Do que está falando? Cordélia não aguentava mais. Ouvi você e Charles conversando na biblioteca, confessou ela. Ouvi você dizer que o amava. Não vou contar a mais ninguém, prometo. Sabe que sempre mantenho minha palavra. Não faz a menor diferença para mim, Alastair. Alastair ficou calado. Eu não teria dito nada, mas... Como Charles ficou noivo de novo, depois de saber o quanto você já estava infeliz por causa de Ariadne. Alastair, não quero que ninguém seja cruel com você. Quero que você fique com alguém que lhe faça feliz. Os olhos de Alastair brilharam. Ele não é cruel. Você não o conhece. Ele e Grace têm um entendimento. Ele me explicou. Tudo o que Charles faz é para que nós possamos ficar juntos. Havia algo mecânico nas palavras dele, como se tivessem sido ensaiadas. Mas você não quer ser o segredo de alguém, argumentou Cordélia. Você disse. Como sabe o que eu disse? Como poderia ter ouvido nossa conversa sem fazer um grande esforço para isso? Você estava no andar de cima, nós estávamos no de baixo. A não ser que você tenha me seguido, concluiu Alastair lentamente. Você estava entreouvindo. Por quê? Eu fiquei com medo, disse Cordélia, com a voz baixa. Achei que você fosse contar a Charles. O que eu tinha feito você prometer não dizer. Sobre aquela criatura demoníaca na ponte. Questionou ele, incrédulo. Sobre seus amiguinhos, as tramóias e os segredos deles. Eu lhe dei minha palavra. Eu sei, respondeu ela, quase chorando, e eu devia ter confiado em você, Alastair. Desculpe, não tive a intenção de ouvir nada. Eu sei que é assunto particular. Só queria dizer que amo você de qualquer forma. Não faz diferença para mim. Ela pensou que a afirmação fosse ajudar, mas, em vez disso, a boca de Alastair se deformou com uma violência repentina. Verdade, disse ele friamente. Bem, para mim, faz diferença ter uma irmã bisbilhoteira e espiã. Saia do meu quarto, Cordélia. Agora. Jessie, sussurrou Lucy. Jessie, onde você está? Ela estava sentada no chão, diante da lareira de ferro fundido na antessala do instituto. Tinha chegado em casa, vindo da taverna do diabo, já tarde da noite. Thomas e Christopher estavam distraídos e preocupados, e Lucy não tinha certeza do quanto de pesquisa já havia sobre a caixa Pixies. Christopher tivera algum tipo de epifania com o antídoto no qual vinha trabalhando e sumiu para o canto revestido de aço no quarto na taverna, onde dera continuidade a um estardalhaço tentando destilar algo em uma retorta. Mas esse não era o verdadeiro motivo pelo qual ela quisera ir embora. A noite tinha nova importância agora. A noite significava que podia falar com Jessie. Jessie Blackthorne, dizia Lucy agora, sentindo-se um pouco ridícula. Por favor, venha até aqui. Quero falar com você.
Ela olhou em volta do quarto, como se Jesse pudesse estar escondido sob um sofá. Aquela era a sala da família, onde os Erondale costumavam se reunir à noite. Tessa mantivera parte da antiga decoração, um espelho com moldura dourada ainda pendurado sobre a lareira, e a mobília surrada, desde as poltronas floridas ao lado da lareira à grande e velha escrivaninha, marcada pelos anos de sulcos feitos com a ponta de canetas. As paredes eram de tons damasco claro, e livros bastante manuseados ao longo das paredes. Era um lugar que Lucy associava a grande conforto e tardes rabiscando a mesa. Tessa lia em voz alta um livro novo, e os demais se espalhavam em volta do fogo, às vezes compartilhavam fofocas, ou Will e Tessa contavam histórias familiares do passado. Então talvez tivesse sido duplamente inquietante quando Jesse surgiu, emergindo das sombras com a camisa branca, o rosto pálido sob os cabelos pretos. "Você veio", exclamou ela, sem se dar ao trabalho de esconder o espanto. "Eu realmente não sabia se daria certo. Imagino que você não tenha se perguntado se agora era um momento conveniente para mim", disse ele. "O que você poderia estar fazendo?", perguntou-se ela, em voz alta. Jesse soltou uma risada nada fantasmagórica e se sentou na mesa bamba. O peso de uma pessoa viva provavelmente teria derrubado o móvel, mas ele não era uma pessoa viva. "Você queria falar comigo. Então fale." Ela contou apressadamente sobre Emmanuel Gast, sobre o encontro com o fantasma e o que ele lhe contara. Enquanto ouvia, Jesse brincava com o medalhão dourado em seu pescoço. "Sinto desapontar lá, mas não ouvi nada sobre esse feiticeiro. Ainda assim, está claro que tem magia sombria envolvida", disse ele quando Lucy terminou. "Por que se meter nisso? Por que não deixar seus pais resolverem esses mistérios?" "Bárbara era minha prima", retrucou ela. "Não posso ficar sem fazer nada." "Não precisa fazer isso. Talvez estar morto tenha feito você se esquecer do quanto a vida é perigosa", disse Lucy. "Não acho que Dames, ou Cordelia, ou qualquer um de nós tenha escolhido ser o responsável por resolver esse mistério. Ele nos escolheu. Não vou colocar meus pais em perigo também, quando não há nada que eles possam fazer." "Não tenho certeza se há alguma coisa que qualquer um possa fazer", falou Jesse. "Há um mal deliberado em ação aqui. Um desejo de destruir os caçadores de sombras e de ferir Luz. Não será derrotado tão cedo." Lucy inspirou. "Lucy." A porta se abriu. Era Dames. Lucy se sobressaltou e Jesse sumiu, não da forma como Jessamine desaparecia às vezes, com o rastro de fumaça, mas simplesmente deixando de existir num estalo entre um segundo e outro. "O que você está fazendo aqui? Por que eu não deveria estar na antessala?" retrucou ela, sabendo que soava desagradável. Lucy sentiu culpa imediatamente, ele não teria como saber que ela estava no meio de um interrogatório com um fantasma. Dames jogou o casaco numa poltrona florida e se sentou ao lado dela, pegando um atiçador da lareira. "Sinto muito por Grace", disse ela. Matthew contou a Thomas e Christopher. Dames suspirou, remexendo os carvões no fogo inquietamente. "Provavelmente é melhor assim. Não é como se eu quisesse anunciar a notícia para todos. Se Grace não quer você, ela é uma idiota terrível", falou Lucy. "E se ela quer se casar com Charles, é ainda mais idiota terrível, então é uma idiota terrível duas vezes." Dames ficou imóvel, as mãos paradas no atiçador. As faíscas subiam. "Achei que eu sentiria um luto horroroso", disse ele por fim. "Em vez disso, não tenho certeza do que sinto. Tudo está mais aguçado e nítido, cores e texturas estão diferentes. Talvez isso seja luto. Talvez seja só porque não sei bem qual deveria ser a sensação diante dessa perda." "Charles vai se arrepender por se casar com ela", disse Lucy, convicta. "Ela vai infernizá-lo até o dia em que ele morrer." Ela fez uma careta. "Espere. Ela vai ser cunhada de Matthew, não é? Pense nos jantares desconfortáveis." "Quanto a Matthew." Dames apoiou o atiçador. "Lucy, você sabe que Matthew sente algo por você, e você não corresponde a esses sentimentos." Lucy piscou. Não esperava que a conversa fosse tomar aquele rumo, embora não fosse a primeira vez que eles discutissem o assunto. "Não posso me obrigar a sentir algo que não sinto. Não estou dizendo que deveria. Você não deve seus sentimentos a ninguém. Além do mais, é uma quedinha", disse Lucy. "Ele não gosta de mim realmente. Na verdade, acho que..." Lucy parou. Era uma teoria que tinha desenvolvido ao notar o modo como o olhar de Matthew vinha pairando nos últimos dias. Mas não estava pronta para compartilhar. "Não discordo." A voz de Dames soou baixa. "Mas temo que Matthew esteja sofrendo por motivos que nem eu entendo." Lucy hesitou. Sabia o que deveria dizer sobre a forma como Matthew escolhera lidar com a dor, mas não suportava verbalizar aquilo ao irmão. Um momento depois, foi poupada da escolha quando passos soaram no corredor. Tessa e Will entraram, com os olhos úmidos devido ao vento forte do lado de fora. Tessa parou para colocar as luvas sobre a mesinha marroquina ao lado da porta, enquanto Will deu um beijo em Lucy e bagunçou o cabelo de Dames. "Céus", disse Dames, em tom brincalhão. "Qual é o significado dessa afeição descarada?"
Estávamos com sua tia Cecília e seu tio Gabriel, falou Tessa, e Lucy percebeu que os olhos da mãe estavam um pouco úmidos demais. Tessa se acomodou no sofá. Meus pobres amores. Todos estamos arrasados por Sophie e Gideon. Will suspirou. Lembro-me de quando Gideon e Gabriel mal se suportavam. Agora Gabriel está lá todos os dias com o irmão. Fico feliz por você e Dames terem um ao outro, Lucy. Suponho que a boa notícia seja que não houve novos ataques hoje, disse Tessa. Precisamos nos ater a isso. Esse terror pode acabar a qualquer momento. Will se sentou ao lado da esposa e a puxou para o colo. Vou beijar a mãe de vocês agora, anunciou ele. Fujam se quiserem, crianças. Caso contrário, podemos jogar ludo depois que o romance acabar. O romance nunca acaba, disse Dames, triste. Tessa gargalhou e ofereceu o rosto para ser beijado. Dames pareceu exasperado, mas Lucy não estava prestando atenção, não conseguia parar de ouvir a voz de Jesse em sua cabeça. Há um mal deliberado em ação aqui. Um desejo de destruir os caçadores de sombras e de feri-los. Não será derrotado tão cedo. Ela estremeceu. De manhã, um grande pacote enfeitado com laços de fita chegou ao número 102 da rua Cornwall Gardens. Estava endereçado a Cordélia, e Sona foi acompanhando Risa conforme a criada seguiu carregando a encomenda até o quarto de Cordélia. Um presente, disse Sona quando Risa colocou a caixa na cama de Cordélia. Sona estava completamente ofegante. Cordélia a fitou com preocupação. Sua mãe costumava ter bastante energia, então alguns lances de escada não deveriam tê-la cansado. Talvez seja de um cavalheiro. Cordélia, que estava sentada à penteadeira escovando os cabelos, suspirou. Tinha passado metade da noite chorando, terrivelmente ciente de que envergonhara seu irmão. Certamente não sentia que merecia um presente, ou uma excursão a Hellwell à noite, nesse caso. Deve ser de Lucy. A mãe dela já rasgara o embrulho e abrira a caixa. Risa recuara um passo, obviamente achando a animação de Sona alarmante. Conforme Sona ia arrancando uma delicada camada de papel, ia arquejando cada vez mais alto. Oh, Layla! A curiosidade a venceu e Cordélia foi se juntar à mãe ao lado da cama. Ficou boquiaberta. Na caixa, dezenas de vestidos, vestidos diurnos e trajes para o chá, assim como um deslumbrante vestuário noturno, todos em cores exuberantes, renda azul como as penas de um martim pescador, algodão em cor de canela e vinho, sedas em verde Prússia, tons de vinho e borgonha, ouro reluzente e rosé escuro. Sona estendeu um vestido de seda bronze, com um debrum macio de chifão no corpete e na bainha. É tão lindo, disse ela, quase relutante. São de Dames, não são? Apesar da surpresa, Cordélia sabia exatamente de quem eram. Ela vira o cartãozinho assinado enfiado entre os vestidos de chá. Mas se a crença de que eram de Dames fosse necessária para Sona permitir vesti-los, então deixaria que sua mãe pensasse o que quisesse. É muita bondade dele, comentou ela. Não acha? Posso vestir esta noite. Há uma pequena festa no instituto. Sona sorriu, encantada, o sorriso como um peso no coração de Cordélia. Os vestidos eram tão extravagantes, e agora Sona certamente acreditaria que as intenções românticas imaginárias de Dames em relação a Cordélia eram sérias de fato. Era meio que uma ironia, pensou Cordélia, que pela primeira vez tanto ela quanto a mãe estivessem desejando a mesma coisa. E que nenhuma delas a conseguiria. Ana buscou Cordélia pontualmente às 9 horas naquela noite, numa carruagem preta que fazia lembrar couro escuro. Cordélia correu porta afora, embrulhada no casaco apesar do calor da noite. Entrou na carruagem aos tropeços, ignorando os berros de sua mãe de que deveria levar luvas também, ou talvez um regalo para aquecer as mãos. O interior da carruagem brilhava com detalhes de bronze e assentos estofados com veludo vermelho. As longas pernas de Ana estavam descuidadamente cruzadas na frente do corpo. Usava um fraque elegante, à frente da camisa engomada e branca. Havia um broche ametista, da cor dos olhos do irmão dela, brilhando no peitilho, e o paletó era bem ajustado aos ombros estreitos. Ela parecia completamente composta. Cordélia invejava a confiança de Ana. Obrigada, disse Cordélia, sem fôlego, quando a carruagem começou a se deslocar. Os vestidos são absolutamente lindos, não precisava. Ana acenou casualmente para interromper o agradecimento. Não me custou nada. Uma costureira lobisomem me devia um favor, e Matthew me ajudou a escolher os tecidos. Ela ergueu a sobrancelha. Então, qual você decidiu usar? Cordélia tirou o casaco e mostrou o vestido bronze reluzente por baixo. A seda era fria e pesada contra a pele, como o toque da água, o chifão na bainha acariciava as pernas e tornozelos. Era prático também, sua mãe a ajudara a sabiamente esconder Cortana numa bainha às costas que descia sob o tecido. Ana riu em aprovação. Cores intensas são as certas para você, Cordélia. Vermelho vinho, azul martim pescador, verde esmeralda. Cortes justos e simplicidade, nada desses frufros bobos que todas estão usando. A carruagem tinha virado na direção de West End. Havia algo emocionante numa ida ao coração de Londres, longe do verde de Kensington, para as multidões e a vida que pulsava em meio a elas.
Temos um plano? Perguntou Cordélia, olhando pela janela para Piccadilly Circus. O que faremos quando chegarmos lá? Eu vou seduzir, respondeu Ana. Você vai distrair, ou pelo menos não vai me atrapalhar. Cordélia sorriu, recostou-se na janela enquanto Ana apontava marcos da cidade, a estátua de Eros no centro da rotatória, e o restaurante Criterion, onde Arthur Conan Doyle narrara o primeiro encontro entre Holmes e Watson. Logo estavam seguindo pelo Sorro com suas ruas mais estreitas. A névoa pairava como teias de aranha esticadas entre as construções. A carruagem passou por uma loja de café argelino, a vitrine cheia de cobre e latão reluzentes das embalagens de café. Ao lado havia uma loja de lamparinas com uma cintilante fachada preta e dourada novinha em folha, onde se lia as palavras W, S e TCH e Co. E, mais além, um monte de barracas de feira. Na rua escura e estreita, lamparinas a óleo brilhavam como fogueiras de alerta, e os tecidos pendurados protegendo as fachadas das barracas esvoaçavam ao vento. A carruagem parou, por fim, diante de Tyler's Court. O ar estava cheio de fumaça e sombras e do tagarelar de vozes falando uma dúzia de idiomas diferentes. Dames e Matthew estavam recostados nas paredes de pedra. Ambos usavam paletós sociais pretos bem ajustados. Matthew acrescentara uma gravata verde garrafa e calça de veludo. Dames tinha levantado o colarinho para se proteger do vento, seu rosto pálido entre o cabelo preto e o tecido luxuoso do traje. Ana escancarou a porta da carruagem e saltou, deixando a porta aberta. Cordélia tentou imitá-la, só para descobrir que era bem mais complicado se movimentar com o novo vestido. Ela escorregou sobre o assento, fazendo um leve som de derrapagem, e saiu parcialmente aos tropeços pela porta da carruagem. Ana a apoiou antes que ela despencasse na calçada. Dames a segurara pela cintura. Seus cabelos roçaram a bochecha dele e ela inspirou a colônia masculina, cedro, como as florestas do Líbano. Ele a equilibrou de pé, ainda com as mãos em seu quadril. Cordélia sentiu na lateral de seu corpo a gravação do anel Erondale que ele usava. Dames a encarava, e Cordélia percebeu com um sobressalto que esquecera o casaco na carruagem. Estava de pé diante de Matthew e Dames usando um vestido novo e nada mais para cobri-la. Ela não conseguiu evitar a vergonha ao se lembrar do caimento justíssimo do tecido. O tecido sobre seu quadril estava tão apertado que não dava nem para usar uma anágua por baixo, só a combinação e um espartilho leve. Qualquer um podia ver o formato de sua cintura, o volume de seus seios, e até mesmo a seda descendo sobre a curva da barriga. As mangas estreitas escorregavam pelos ombros, revelando o topo dos seios, o peso e a maciez do tecido eram como uma carícia. Ela se sentia elegante de uma forma que jamais se sentira antes, e um pouco inconsequente também. Cordélia, disse Matthew. Ele parecia levemente chocado, como se tivesse trombado numa parede. Você está diferente. Diferente, debochou Ana. Ela está deslumbrante. Dames estava congelado. Ele estava olhando Cordélia, e suas pupilas estavam dilatadas, agora seus olhos tinham migrado da cor dos olhos de um tigre para algo mais intenso e profundo. Algo como o dourado de Cortana quando brilhava no ar. Ele exalou e finalmente soltou Cordélia, recuando. Já Cordélia sentia seu coração batendo na garganta, uma pulsação forte, como se tivesse consumido em demasia o chá forte de sua mãe. É melhor entrarmos, falou Dames, e Cordélia viu Ana sorrir de esguelha, um sorriso felino, antes de guiá-los pela viela estreita. A fada à porta reconheceu Ana e Matthew, e deixou todos entrarem na Hellruelle com um mero erguer das sobrancelhas lavanda. Eles se flagraram na estonteante intersecção de salas interconectadas da Ruelle. Conforme seguiam Ana, que caminhava com propósito, Cordélia percebeu algo que não havia notado, que as salas se ramificavam de uma câmara central ampla, como os braços de uma estrela do mar. Os tetos das passagens eram baixos, mas cada sala era iluminada por luz elétrica, brilhante e mais forte do que luz de pedra enfeitiçada. Encontraram Hypatia Vex fazendo a corte no salão central. A decoração do salão octogonal tinha mudado. Agora as paredes estavam cobertas de pinturas de bacanais, dançarinas nuas envoltas por fitas em movimento, demônios com olhos pintados de vermelho e a testa adornada com flores, os corpos com verniz dourado como os olhos de Dames. Atrás de Hypatia Vex havia um imenso tríptico de uma mulher de cabelos escuros segurando uma coruja preta com olhos dourados. O palco no centro do salão estava vazio agora, embora houvesse cadeiras e sofás dispostos ao redor dele. Estavam cheios de seres do submundo. Cordélia reconheceu a menina vampira, Lily, com pentes encrustados de joias no cabelo preto, bebericando sangue em uma taça de cristal. Ela ofereceu uma piscadela a Ana, mas Ana estava concentrada em Hypatia, que estava num sofá de carvalho intricadamente trabalhado, estofado com tecido jacquard vermelho e verde. Ela usava mais um vestido brilhante, este de seda preta que fazia parecer que as exuberantes curvas de seu corpo tinham sido mergulhadas em nanquim. E também não estava sozinha. Ao lado dela havia um belo lobisomem com olhos verde-dourados. Cordélia o vira da última vez que estiveram lá. Ele era o violinista no quarteto. Agora não havia música e ele estava concentrado em Hypatia, seu corpo voltado para o dela com atenção, os longos dedos brincando suavemente com uma alça do vestido dela. Ana semicerrou os olhos azuis.
Ana, falou Dames, com a voz baixa. Talvez você tenha uma tarefa mais difícil pela frente. Aquele Claude Kellington, disse Matthew. Ele é o chefe do entretenimento aqui, responsável pelo palco. Ana se virou para eles, os olhos brilhando. Matthew, respondeu ela. Distraia-o. Matthew deu uma piscadinha e caminhou até o sofá. Quando ele passou, Lily virou a cabeça, possivelmente avaliando-o como um potencial lanchinho. Ele era muito bonito, pensou Cordelia. Ela não sabia por que não reagia a Matthew da forma como reagia a Dames. Mas, por outro lado, ela não reagia a ninguém da forma como reagia a Dames. Erguendo uma sobrancelha, Kellington ficou de pé e seguiu Matthew pela multidão. Cordelia e Dames trocaram olhares quando Matthew se dirigiu até eles, com o lobisomem em seu encalço. Por favor, não me diga que vocês três têm algum tipo de espetáculo, disse Kellington ao se aproximar, e Cordelia percebeu sobressaltada que Ana tinha saído de fininho, silenciosa como um gato. Ninguém quer ver caçadores de sombras cantando e dançando. Eu estava esperando que meu Parabata e eu pudéssemos recitar uma poesia, retrucou Matthew. Talvez sobre o laço do amor fraterno. Kellington deu a Matthew um olhar divertido. O lobisomem era dono de uma beleza marcante, e tinha cabelos cacheados castanhos. Um anel dourado estampando as palavras Beate Bellicose brilhou em sua mão. Lembro-me da poesia que você recitou uma vez, instigou ele. Embora não tenha sido particularmente fraternal. No entanto, estamos buscando novos artistas esta noite. Ele olhou para Dames. Você tem algum talento, além de ficar parado aí bonitão e calado? Sou bastante habilidoso no arremesso de facas, disse Dames calmamente. Ele passou para o lado, o olhar de Kellington o acompanhou, bem quando Ana deslizou para o sofá ao lado de Hipatia e levou a mão da feiticeira até seus lábios para um beijo. Hipatia pareceu mais do que um pouco surpresa. Se um caçador de sombras subir e começar a arremessar facas, teremos um tumulto, respondeu Kellington. Hipatia quer divertir os convidados, não matá-los. O olhar dele passou para Cordelia. Foi a mesma sensação de ser tocada, pensou ela. Não completamente agradável, mas certamente algo novo. Kellington pareceu examiná-la da cabeça aos pés, e não ficar nada insatisfeito. E você? Matthew e Dames a fitaram. Suponho que eu possa me apresentar no palco, respondeu Cordelia, sem fôlego. Ela ouviu a própria voz como se estivesse longe. Estava louca? O que estava sugerindo? O que ela sequer faria? Ouviu Kellington concordar e sentiu os dedos finos e cobertos de cicatrizes de Dames em seu braço. Cordelia, não precisa. Começou ele. Eu consigo, disse ela. Ele a encarou diretamente, e ela viu que não havia dúvida em sua expressão. Ele a olhava exatamente com a mesma fé que exibia quando olhava para Matthew, Lucy ou Thomas. Com uma crença total de que ela era capaz de qualquer coisa caso lhe fosse requisitado. Foi como se ela subitamente conseguisse puxar ar o suficiente para seus pulmões. Cordelia inalou, assentiu para Dames e se voltou para Kellington. Estou pronta, disse ela. Com uma reverência, o lobisomem a levou para o palco. Parte 2. Estás presente em cada linha que li, desde que cheguei aqui pela primeira vez, um menino grosseiro cujo pobre coração tu machucaste já naquele dia. Estás presente em toda a paisagem que vi desde então, no rio, nas velas dos navios, nos charcos, nas nuvens, na luz, na escuridão, no vento, no bosque, no mar, nas ruas. És a concretização de todas as fantasias belas que minha mente já conheceu. As pedras de que são feitos os mais sólidos prédios de Londres não são mais reais, nem mais impossíveis de ser deslocadas por tuas mãos do que tua presença e tua influência sobre mim, lá e em toda parte, no passado e no futuro. Estela, até as últimas horas de minha vida, tu has de ser uma parte de meu caráter, do pouco que há de bom em mim, e do que há de mal. Charles Dickens, Grandes Esperanças. 15. A Sala dos Sussurros. Onde a beleza não tem vazante. A decadência não tem cheia. Mas a alegria é sabedoria. O tempo é uma canção sem fim. Beijo você, e o mundo começa a se dissolver. William Butler Yeats, Land of Heart's Desire. De sua janela, Lucy via o fluxo constante de carruagens chegando pelo arco de entrada do instituto. Ela recuou, franzindo a testa. Onde estavam Thomas e Christopher? Ela não culpava nenhum dos dois pela dificuldade de concentração no dia anterior. A morte de Bárbara enchia a cabeça de todos. Mas isso significava que os três tinham fracassado na construção de um plano adequado para se encontrarem esta noite. Bem, pensou ela, se fosse preciso espionar a reunião do enclave sozinha, então assim seria. Tinha acabado de pegar sua Estela na cômoda quando ouviu um chacoalhar na vidraça. Presumindo serem Thomas e Christopher tentando chamar sua atenção com pedrinhas, o método de praxe, ela correu e abriu a janela. Algo semelhante a uma borboleta incandescente passou voando pela cabeça dela, e Lucy soltou um gritinho. Correu para o objeto quando ele se acendeu em sua escrivaninha e explodiu em chamas vermelho-alaranjadas. Era pequeno, não muito maior do que sua mão, e Lucy se apressou em apagar o fogo com um mata-borrão que estava por ali. Desculpe, Lucy. Era Christopher, que agora entrava pela janela.
Ele desabou no piso e um instante depois foi acompanhado por Thomas, cujo colarinho da camisa exibia um furo de queimadura, fato que pareceu irritá-lo bastante. Foi um experimento, um método para enviar mensagens usando marcas de fogo. Lucy olhou com ceticismo para o ponto chamuscado em sua escrivaninha, onde a mensagem terminava de se apagar. Tinha acertado várias páginas manuscritas de Abela Cordélia, que agora se encontravam bastante arruinadas. Ora, não me façam de cobaia, disse ela. Vocês destruíram uma cena muito importante, quando Cordélia é cortejada por um rei pirata. Pirataria é antiético, falou Thomas. Não neste caso, disse Lucy. Veja bem, o rei pirata é secretamente o filho de um conde. Christopher e Thomas trocaram olhares. Nós realmente precisamos ir, interrompeu Christopher, pegando a estela de Lucy e colocando na mão dela. A reunião do enclave está prestes a começar. Eles saíram de fininho do quarto e correram para uma das dispensas vazias no segundo andar, acima da biblioteca. Foi o pai de Lucy quem a ensinara a desenhar aquela marca em particular, então ela fez as honras quando todos se ajoelharam num círculo improvisado no chão. A marca era grande, ocupava um bom espaço. Quando Lucy concluiu um desenho, fez um floreio e se sentou. O chão entre as pernas ajoelhadas deles tremelúzio e ficou transparente. Agora Lucy, Thomas e Christopher estavam olhando para a biblioteca abaixo deles como se pelas lentes de um telescópio. Conseguiam ver todos reunidos na sala muito nitidamente, até a cor dos olhos e os detalhes das roupas. Fileiras extra de mesa tinham sido postas no salão, totalmente ocupado por caçadores de sombras. O pai e a mãe de Lucy estavam presentes, é claro, além de tio Gabriel, de frente para a sala onde Will estava de pé, acompanhado pelo inquisidor Bridgestock e um Charles Fairfield muito sisudo. Lucy não conseguia evitar se perguntar como estaria o relacionamento deles desde que Charles rompera o noivado com Ariadne. Charles bateu com força numa das mesas, fazendo Lillian Highsmith se sobressaltar na cadeira. Ordem, falou ele, ordem. Muito obrigado aos membros do enclave que puderam se juntar a nós. Embora tal informação não tenha se tornado pública, já contabilizamos um total de 6 grandes ataques contra os Nephilim em Londres, todos realizados por um tipo desconhecido de demônio. E, à exceção do ataque à residência dos Baybrook, todos aconteceram à luz do dia. Lucy se virou para Thomas e Christopher. 6 ataques, sussurrou. Eu só estou sabendo de 3. Vocês sabiam demais. Thomas fez que não com a cabeça. Nem mesmo eu sabia. Imagino que o enclave esteja temendo deixar as pessoas em pânico. Se serve de consolo, acho que muita gente não sabia. Lucy olhou para baixo novamente. Muitos membros do enclave pareciam resmungar entre si com agitação. Ela via seu pai de pé, braços cruzados, expressão congelada. Era óbvio que ele também não sabia. Há agora 25 caçadores de sombras muito doentes na Cidade do Silêncio, falou Charles. Devido à gravidade da situação, por enquanto a clave suspendera a entrada e saída de Londres. Lucy, Christopher e Thomas trocaram olhares surpresos. Quando isso tinha acontecido, quando um burburinho percorreu a multidão na biblioteca, ficou claro que muitos dos adultos presentes ficaram igualmente surpresos. Como assim, por enquanto? Gritou George Penhallow. Por quanto tempo ficaremos proibidos de viajar? Charles uniu as mãos às costas. Por tempo indeterminado. Os resmungos no salão se transformaram num rugido. E aqueles que estão em Idris? Gritou Ida Rosuen. Vão poder voltar, e quanto a nossas famílias lá? Bridgestock balançou a cabeça. Toda viagem por portal está suspensa. Que bom, murmurou Lillian Highsmith. Jamais confiei nessas invenções modernas. Ouvi falar de um rapaz que passou por um portal com seu parabata e acabou com a perna do outro sujeito grudada a ele. Bridgestock ignorou o comentário. Não haverá entrada ou saída de Londres, nenhuma circulação para além dos limites protegidos da cidade. Ao menos não por enquanto. Lucy e Christopher olharam para Thomas, decepcionados, cuja reação se limitou a um comprimir de lábios. Que bom, comemorou ele. Minha família estará a salvo em Idris. Mas Henry, disse Christopher, a voz preocupada. Ele tinha que voltar e nos ajudar com o antídoto. Lucy não sabia disso. Ela deu tapinhas de consolo na mão de Christopher, tentando ser o mais empática possível. Os irmãos do silêncio também estão buscando uma cura, sussurrou ela. Não é só você, Christopher. Além do mais, tenho muita confiança de que você consegue sozinho. E eu vou ajudar, acrescentou Thomas, mas Christopher apenas lançou um olhar deprimido para a cena que se desenrolava abaixo. O que significa isso tudo? Porque estamos sendo aprisionados em Londres. Gritava Martin Wentworth, que tinha ficado de pé. Esta é a hora em que precisamos da assistência da clave. É uma quarentena, Martin, disse Will, a voz firme. Deixe o inquisidor explicar. Mas foi Charles quem falou. Todos vocês, recomeçou, em voz alta. Sabem que Barbara Lightwood foi atingida por um ataque demoníaco. O veneno tomou o organismo dela. Ela não conseguiu resistir e morreu alguns dias atrás.
Thomas estremeceu, e o rosto de Martin Wentworth passou de vermelho a branco ao nitidamente pensar no filho, Piers. Charles prosseguiu. Oliver Hayward estava ao lado de Bárbara quando ela se foi. Nos últimos suspiros de agonia, sem reconhecer os amigos e entes queridos, ela o atacou, com tapas e arranhões. Lucy se lembrou do sangue nas mãos de Oliver, nos punhos da camisa. A biblioteca ficou silenciosa. Ela não conseguia suportar olhar para Thomas. Como vocês também devem saber, prosseguiu Charles, a família Hayward gerencia o Instituto de York, e Oliver, compreensivelmente, quis voltar para casa depois de perder sua amada. Como qualquer rapaz decente faria, murmurou Bridstock. Charles ignorou o comentário. Ontem recebemos a notícia de que Oliver adoeceu. Os arranhões necrosaram e ele foi acometido pelos mesmos sintomas que tombaram aqueles que foram atacados por demônios aqui em Londres. Ele fez uma pausa. Oliver morreu esta manhã. Houve um arquejo audível. Lucy começou a sentir engulhos. Lawrence Ashdown ficou de pé num salto. Mas Hayward não foi atacado por um demônio. E o veneno demoníaco não é contagioso. O veneno causa uma doença, argumentou Will, calmamente. Foi constatado pelos Irmãos do Silêncio que tal doença pode ser transmitida por mordida ou arranhão. Embora não seja altamente contagiosa, ainda é contagiosa. Por isso a quarentena. Foi por isso que todos os doentes foram levados para a Cidade do Silêncio e não têm permissão para receber visitas. É isso, indagou Wentworth. Lucy mais uma vez estava surpresa, até então não sabia que os doentes não podiam receber visitas. Thomas, ao notar sua inquietação, sussurrou. A determinação contra visitantes foi entregue esta manhã. Christopher e eu ouvimos tio Gabriel conversando a respeito. A Cidade do Silêncio é o lugar certo para eles, falou Charles. Os irmãos podem dar o melhor cuidado aos doentes, e nenhum demônio é capaz de entrar lá. Então qual é o plano da clave? A voz de Ida Rosuen se elevou. A intenção deles é nos prender em Londres, com demônios carregando uma doença venenosa que não sabemos tratar, para todos simplesmente morrerem. Até mesmo Bridstock pareceu chocado. Foi o Will quem falou. Somos caçadores de sombras, disse ele. Não ficamos esperando ser salvos por terceiros. Temos a nós mesmos. Aqui em Londres estamos tão bem equipados para resolver o problema quanto qualquer membro da clave, e será resolvido. Lucy sentiu uma fagulha de calor no peito. Seu pai era um bom líder. Era uma das coisas que ela gostava nele. Ele sabia quando as pessoas precisavam ser acalmadas e encorajadas. Charles, que queria tanto ser líder, só sabia intimidar e fazer exigências. Will está certo, comentou Charles com cautela. Temos o auxílio dos Irmãos do Silêncio, e eu mesmo vou atuar como cônsul no lugar de minha mãe, pois ela não pode voltar de Idris. Charles olhou para a multidão e, por um momento, pareceu encarar Alastair Carstairs. Estranho ele estar ali e Sona não estar, pensou Lucy. Embora Alastair certamente fosse relatar a situação para a família. Alastair retribuiu o olhar de Charles e virou o rosto. Lucy sentiu o ombro de Thomas se retesar ao lado do dela. Vamos nos dividir em 3 grupos, disse Bridstock. Um grupo será encarregado de pesquisar, vasculhando tudo em nossas bibliotecas sobre possíveis ocorrências de casos semelhantes no passado, doença demoníaca, demônios que surgem à luz do dia, e assim por diante. O grupo 2 cuidará das patrulhas noturnas, e o grupo 3, das patrulhas diurnas. Todo caçador de sombras entre 18 e 55 anos será encarregado de patrulhar uma área de Londres. Não entendo por que os demônios permaneceriam dentro dos limites da cidade, disse Lillian Highsmith sombriamente. Podemos estar em quarentena, mas eles não estão. Não somos os únicos, disse Will. York também está sob quarentena, embora ainda não tenha havido mais casos da doença lá, mas os caçadores de sombras do Instituto da Cornualha, assim como alguns caçadores de sombras de Idris vão patrulhar fora de Londres, e também haverá patrulhas posicionadas por todas as ilhas britânicas. Se os demônios fugirem de Londres, serão capturados. Esses demônios não surgiram do nada simplesmente, disse Bridstock. Eles foram conjurados. Precisamos interrogar todos os usuários de magia em Londres para rastrear o culpado. Não são exatamente demônios, não é? Sussurrou Lucy. Se é um Manticore, então é realmente apenas um demônio. Talvez. Será que deveríamos contar a eles? Agora não, disse Thomas. A última coisa de que precisam é de adolescentes caindo do teto para anunciar a teoria de que pode ser um demônio que se segmenta em partes. Na verdade, nem mesmo uma teoria, mas uma hipótese, falou Christopher. Ainda não comprovamos, nem mesmo testamos. E não tenho certeza de como isso mudaria os planos ou o comportamento deles. Pode ser um único demônio, mas age como um conjunto de demônios, e é isso que eles estão tentando combater. Na biblioteca, o Will franze o atesta. Maurice, isso já foi discutido. Isso não apenas vai estimular o pânico em todos os feiticeiros e seres do submundo de Londres, como não temos garantias de que o responsável por conjurar esses demônios sequer ainda esteja na cidade. Seria um desperdício de forças muito necessárias em outras regiões. Mas alguém é culpado e precisa pagar. Disparou Bridstock.
Will começou a falar, com surpreendente delicadeza. E isso vai acontecer, mas precisamos encontrar esse demônio primeiro. Minha filha está morrendo, berrou Bridgestock, tão subitamente que sobressaltou a sala. Ariadne está morrendo, e exijo saber quem é o responsável. Bem, minha sobrinha já está morta. Dessa vez foi tio Gabriel, após se levantar. Ele parecia furioso, os olhos verdes quase pretos. Lucy desejou que tia Cecília estivesse ali, pois ela certamente seria um belo apoio a ele. E, no entanto, em vez de desperdiçar minha energia imaginando vingança, vou patrulhar as ruas de Londres, esperando evitar que outro inocente seja acometido pelo mesmo destino que ela. Muito bom, Lightwood, disse Bridgestock, os olhos brilhando, mas sou o Inquisidor, e você não. É minha tarefa arrancar o mal pela raiz. A cena escureceu e a biblioteca abaixo sumiu. Lucy olhou para cima, surpresa, e notou que Thomas desenhara uma linha sobre a marca dela, fechando a janela deles para a biblioteca abaixo. Seus olhos, como os do tio Gabriel, estavam brilhando de ódio. Christopher colocou a mão no ombro de Thomas. Lamento muito, Tom, por Oliver e... Não precisa lamentar, falou Thomas com a voz suave. É melhor a gente conhecer a situação direito. Assim que tivermos a Pixies, vamos cuidar de tudo por conta própria, pois se ficarmos esperando o enclave chegar a um consenso, creio que teremos muito mais mortes. Dames ficou observando Cordelia subir os degraus até o palco alto de madeira de cerejeira no meio do salão. Ele estava ciente da presença de Matthew ao seu lado, xingando baixinho. Não o culpava, compreendia os sentimentos de seu Parabatai, como se de alguma forma eles tivessem atirado Cordelia aos lobos da Helruel. Kellington, de pé ao lado dela, bateu palmas e a multidão se calou. Não foi rápido o bastante, pensou Dames. Ele começou a aplaudir audivelmente, e, ao seu lado, Matthew imitou o gesto. Ana, acomodada ao lado de Hipatia no sofá, também acompanhou, fazendo Kellington olhar na direção dela e franzir a testa. Hipatia o encarou de volta com os olhos arregalados e deu de ombros. Kellington pigarreou. Caríssimos convidados, disse ele. Esta noite temos algo em comum. Uma caçadora de sombras se ofereceu para nos entreter. Um burburinho percorreu a sala. Dames e Matthew continuavam a aplaudir, uma vampira de cabelos escuros e acessórios reluzentes no cabelo se juntou aos aplausos. Ana se aproximou e sussurrou alguma coisa ao ouvido de Hipatia. Por favor, aproveitem a apresentação da bela Cordelia Carstairs, anunciou Kellington, virando-se apressadamente para descer as escadas. Cordelia pôs a mão no braço dele. Vou precisar que você me acompanhe, disse ela. No violino. Matthew riu, quase relutante. Ela é esperta, disse ele quando Kellington, parecendo um tanto irritado, saiu pisando duro para pegar seu instrumento. Conforme ele avançava pela multidão, Cordelia, parecendo muito mais calma do que Dames desconfiava que ela estivesse, soltou os cabelos. Dames prendeu o fôlego quando os fios caíram sobre os ombros, cascateando pelas costas, com o vermelho intenso de pétalas de rosas. Os cabelos acariciavam a pele como se fossem seda. O vestido bronze brilhoso colou ao corpo de Cordelia quando ela levou a mão para trás e desembainhou Cortana, sacando-a. Cada luz da Helruel se incendiou ao longo da extensão da lâmina. Sempre amei histórias, disse ela, e o tom vibrante de sua voz viajou pelo salão. Um dos meus contos preferidos é aquele da criada Tawadud. Depois da morte de um rico mercador, o filho dele gastou toda sua herança, até não lhe restar nada além de uma criada, uma jovem conhecida em todo o califado por sua inteligência e beleza. O nome dela era Tawadud. Ela implorou ao filho que a levasse à corte do califa Harun al-Rashid, e que lá a vendesse por uma grande quantia. O filho insistiu que não conseguiria um valor tão alto pela venda de uma criada. Tawadud insistiu que convenceria o califa de que não haveria mulher mais sábia, eloquente ou estudada em toda a terra. Por fim, o filho foi convencido. Ele a levou até a corte, e a jovem se pôs diante do califa, que então lhe disse o seguinte. Cordelia assentiu para Kellington, que tinha se posicionado ao lado do palco. Ao sinal, começou a tocar uma melodia fantasmagórica no violino, e Cordelia começou a se movimentar. Era uma dança, mas não era uma dança. Ela se movia fluidamente com Cortana. A espada era ouro, e ela acompanhava aquele ouro com fogo. E falava, e sua voz baixa e rouca combinava com a dança e com a música do violino. Oh, meu senhor, sou versada em sintaxe, poesia, jurisprudência, exegese e filosofia. Sou habilidosa com música e no conhecimento das ordenações divinas, e em aritmética, geodesia, geometria e nas fábulas antigas. Cortana tecia as palavras dela, ressaltando cada uma com aço. Cordelia se virava ao sabor da espada, e seu corpo serpenteava como água ou fogo, como um rio sob uma infinidade de estrelas. Era lindo, ela era linda, mas não era uma beleza distante. Era uma beleza que vivia e respirava e estendia suas mãos para esmagar o peito de Dames e deixá-lo sem fôlego. Estudei as ciências exatas, geometria e filosofia, e medicina, lógica, retórica e composição.
Cordélia caiu de joelhos, a espada açoitando ao redor, um círculo estreito de fogo. O violino cantava, e o corpo dela cantava junto, e Damis enxergava a corte do califa, e a corajosa moça ajoelhada diante de Harun al-Rashid, explicando a ele seu valor. Sei tocar o alaúde e conheço sua escala, notas, partitura e o crescendo e o diminuendo. Ao lado de Damis, Matthew inspirou fundo. Damis olhou rapidamente para seu parabatai. Matthew ostentava aquela expressão que estampava, às vezes, quando achava que ninguém estava olhando para ele. Havia uma solidão assombrada naquele olhar, um desejo quase além da compreensão por algo que nem mesmo o próprio Matthew entendia. O olhar dele estava fixado em Cordélia. Mas, por outro lado, todos no salão estavam olhando para ela, para seu corpo arqueado e para os cabelos que balançavam, um arco de fogo. A pele marrom de Cordélia brilhava, o suor reluzia sob o pescoço. O sangue de Damis latejava pelo corpo como um rio numa barragem rompida. Se eu canto e danço, eu seduzo. Cordélia retesou o corpo com um estalo. Os olhos dela encontraram o olhar do público, diretos e desafiadores. E se eu me arrumo e me perfumo, eu mato. Ela enfiou Cortana na bainha. Kellington tinha parado de tocar o violino, agora ele também estava encarando Cordélia como uma ovelha encantada. Damis sentiu uma vontade sobrepujante de dar um chute no lobisomem. Cordélia ficou de pé, o peito subindo e descendo com a respiração resfolegante. E homens sábios foram trazidos de todo o território para testar tal adude, mas ela se provara mais sábia do que todos eles. Tão sábia e linda que, no fim, o califa lhe concedeu o que ela quisesse, todos os desejos do coração da moça. Cordélia fez uma reverência. E este é o fim da história, anunciou ela, e começou a descer os degraus. Cordélia jamais tinha sido fitada por tantas pessoas. Fugindo do palco, ela serpenteou entre a multidão, embora fosse uma multidão diferente em relação a alguns minutos antes, agora todos pareciam dispostos a lhe oferecer um sorriso, ou um meneio de cabeça em aprovação, ou uma piscadela. Conforme ela passava, vários seres do submundo comentavam. Lindamente representado. Ela murmurou os agradecimentos e ficou imensamente aliviada quando chegou a Damis e Matthew. Damis completamente contido, Matthew com olhos arregalados. Minha nossa, disse ele, com admiração, assim que Cordélia se aproximou. Ele parecia muito mais sério do que o normal. O que foi aquilo? Foi um conto de fadas, disse Damis brevemente. Muito bem, Cordélia. Ele apontou o sofá de Jacquard agora vazio. Ana sumiu com empatia, então eu diria que sua distração foi um sucesso. Cordélia. Ele não usara o apelido Daisy. Ela ficou sem saber o que pensar daquilo. Levou a mão ao peito, seu coração estava acelerado, por nervosismo e pela dança. O que fazemos agora? Quis saber ela. Quanto tempo a sedução costuma durar? Depende da sua habilidade, falou Matthew, com um lampejo do antigo sorriso. Bem, espero, pelo bem de empatia, que Ana faça direito, mas, pelo nosso bem, espero que seja rápido, falou Damis. Matthew se pôs num estado de atenção de repente. Vocês dois, disse ele, ouçam. Cordélia ficou atenta, e a princípio só escutou o zumbido e os murmúrios da multidão. Então, abaixo de toda a profusão de sons, o sussurrar de uma palavra familiar, dita em voz baixa e com urgência. Um caçador de sombras. Tem um caçador de sombras aqui. Estão falando da gente? Ela olhou em volta, confusa, e flagrou Kellington olhando para a porta, sua boca contraída de irritação. Alguém acabara de entrar no salão, alguém com cabelos ruivos e usando um pesado paletó de tweed. Charles. Os olhos de Matthew eram fendas verdes. Pelo anjo, o que ele está fazendo aqui? Damis xingou baixinho. Charles avançava pela multidão, o paletó abotoado até o pescoço, olhando ao redor com desconforto. Parecia desesperadamente deslocado. É melhor a gente ir embora, sugeriu Damis. Mas não podemos deixar Ana. Vocês dois, se escondam, ordenou Matthew. Charles vai perder a cabeça se vir vocês aqui. Mas e você? Perguntou Cordélia. Ele está acostumado quando faço esse tipo de coisa, falou Matthew, e seu rosto pareceu ter se contraído. Porém os olhos brilhavam como lascas de vidro. Eu cuido de Charles. Damis olhou para Matthew por um longo momento. Cordélia sentiu o sussurro de palavras implícitas sendo trocadas entre eles, a comunicação silenciosa dos Parabatai. Talvez um dia ela viesse a ter isso com Lucy, naquele momento, pareceu quase mágica. Damis assentiu para Matthew, se virou e pegou a mão de Cordélia. Por aqui, disse, e os dois mergulharam na multidão. Atrás de si, Cordélia ouviu Matthew dizendo o nome de Charles com uma surpresa exagerada e ruidosa. A multidão se agitava e se deslocava conforme seres do submundo iam se encolhendo para longe de Charles. Damis e Cordélia contornaram Kellington e entraram num corredor com painéis vermelhos, que levava para longe do salão principal. Havia uma porta aberta mais ou menos na metade do corredor, e uma placa proclamava que aquela era a sala dos sussurros. Damis entrou, puxando Cordélia. Quando Damis bateu a porta atrás do dois, ela só teve tempo de constatar que eles estavam em uma sala vazia e de iluminação fraca.
Ela encostou na parede, recuperando o fôlego enquanto os dois olhavam em volta. Estavam numa espécie de antessala, ou talvez fosse um escritório. As paredes tinham papel prateado, decorado com imagens de escamas e penas douradas. Havia uma escrivaninha alta de nogueira, ampla como uma mesa, com uma superfície elevada e cheia de pilhas ordenadas de papel sob uma tigela de cobre contendo pêssegos. A escrivaninha de Hipatia, talvez. Um fogo claramente enfeitiçado queimava na lareira, as chamas prata e azul. A fumaça formava desenhos delicados no ar, no formato de folhas de acanto. Tinha cheiro doce, como essência de rosas. O que acha que Charles está fazendo aqui? Perguntou Cordelia. Dames observava os livros nas prateleiras, um gesto bem típico do Zerondale. Onde aprendeu a dançar daquele jeito? Questionou ele, abruptamente. Ela se virou para olhá-lo, surpresa. Ele estava encostado na estante agora, observando-a. Eu tive um instrutor de dança em Paris, explicou Cordelia. Minha mãe acreditava que aprender a dançar conferia graciosidade na hora da batalha. Aquela dança, acrescentou ela, era proibida para as moças solteiras, mas meu instrutor de dança não ligava. Bem, graças ao anjo que você estava aqui, disse ele. Matthew e eu certamente não teríamos dado conta de fazer aquela dança sozinhos. Cordelia deu um sorriso fraco. No palco, dançando, ela se imaginara sendo observada por Dames, ele considerando-a linda, e o poder que a percorreu diante de tal pensamento foi como eletricidade. Agora ela desviava o olhar do dele, passando a mão pelo tampo da escrivaninha, perto da pilha de papéis presa sob a tigela de cobre. Cuidado, falou Dames, com um breve gesto de alerta. Suspeito que sejam frutas das fadas. Não tem efeito em feiticeiros. Nenhum efeito mágico, pelo menos. Mas em humanos. Ela recuou. Não creio que possam nos fazer mal se não as comermos. Ah, não mesmo, mas já conheci quem as provou. Dizem que quanto mais se come, mais se quer, e mais dói quando não se pode comer mais. No entanto, eu sempre pensei, será que não saber o gosto não seria apenas mais uma forma de tortura? A tortura da dúvida? As palavras dele saíram leves, mas seu olhar carregava certa estranheza, pensou Cordelia, havia um tipo de profundidade ali que não parecia familiar. Os lábios dele estavam entreabertos, os olhos de um dourado mais profundo do que o habitual. A beleza era capaz de dilacerar um coração como dentes, pensou ela, mas Cordelia não amava Dames porque ele era lindo para ela porque Cordelia o amava. Tal pensamento fez com que suas bochechas corassem. Cordelia virou o rosto bem no momento em que a porta chacoalhou na ombreira. Alguém tentava entrar. Dames se virou, os olhos selvagens. A mão de Cordelia disparou para o cabo de Cortana. Não deveríamos estar aqui, começou ela. Não houve tempo para concluir a frase. Um instante depois, Dames a puxou para si. Seus braços a envolveram, levantando o corpo dela de encontro ao dele. A boca de Dames era suave, mesmo enquanto comprimia a de Cordelia bruscamente. Apenas um segundo depois ela se dera conta da intenção de Dames, quando a porta foi aberta e ela ouviu vozes. Cordelia arquejou baixinho, e sentiu a pulsação de Dames acelerar, a mão direita dele nos cabelos dela, a palma com a cicatriz das marcas na bochecha dela conforme ele a beijava. Dames a estava beijando. Ela sabia que não era genuíno. Sabia que ele estava fazendo parecer que eram seres do submundo num encontro romântico na sala dos sussurros, mas não importava, nada importava exceto o modo como ele a beijava, gloriosamente a beijava. Cordelia envolveu o pescoço dele com os braços, arqueando o corpo para ele. Ela sentiu o hálito dele chiando em sua boca, ele a beijava com delicadeza, ainda que os movimentos das mãos e do corpo mimetizassem a paixão. Mas Cordelia não queria delicadeza. Ela queria que fosse arrebatador e extraordinário, queria que a paixão fosse real, que o beijo fosse o tudo desesperado com que sempre sonhara. Ela abriu os lábios de encontro aos de Dames. Os dele eram macios, e tinham gosto de açúcar de cevada e especiarias. Cordelia ouviu risinhos nervosos à porta da sala e sentiu a mão de Dames apertando mais sua cintura. A outra mão migrou da bochecha para a nuca, em concha, conforme ele foi intensificando o beijo, subitamente, como se não conseguisse se conter. E então Dames se inclinou para ela, a língua traçando o formato de sua boca, fazendo Cordelia estremecer. Oh, suspirou ela baixinho colada a ele, e ouviu a porta se fechar. Quem quer que estivesse por ali, agora tinha ido embora. Ela manteve os braços em volta do pescoço dele. Se ele quisesse que aquilo acabasse, então ele teria de tomar a iniciativa para cortar. Dames interrompeu o beijo, mas não a soltou. Ele ainda a segurava contra si, seu corpo um ninho firme para o dela. Cordelia acariciou a lateral de seu pescoço com os dedos, havia uma leve cicatriz branca logo acima do colarinho, em formato de estrela. Dames estava ofegante. Daisy. Minha Daisy. Acho que tem mais gente vindo, sussurrou ela. Não era verdade, e ambos sabiam disso. Não importava. Ele a puxou com tanta força que Cordelia quase tropeçou, seu salto ficou preso no tapete.
O sapato saiu, e Cordelia chutou longe o outro pé, ficando na pontinha dos dedos para alcançar a boca de Damis, os lábios firmes e doces, provocadores agora, conforme iam passeando pela fenda dos lábios dela, pela maçã do rosto, até a mandíbula. Cordelia estava nadando em tontura quando sentiu Damis abrindo a alça de Cortana com uma das mãos, e a outra já no corpete do vestido. Jamais tivera noção de que seu corpo poderia sentir aquelas coisas, tenso e rígido de desejo, ao passo que ela parecia flutuar. Damis foi beijando seu pescoço e Cordelia jogou a cabeça para trás. Sentiu quando ele se abaixou para apoiar Cortana na parede, quando ele se aprumou outra vez, tornou-a abraçá-la. Então foi arrastando-os para longe da estante de livros, em parte carregando-a, a boca urgente no beijo. Os dois tropeçaram pelo tapete, as mãos e os lábios frenéticos quando se apoiaram na imensa escrivaninha. Cordelia arqueou mais ainda o corpo, agarrando a borda da escrivaninha, curvando-se contra Damis de uma forma que o fez inalar profundamente. As mãos dele percorriam as curvas dela, do quadril até a cintura, e voltando a subir para agarrar os seios. Cordelia arquejou, inspirando a nova sensação, ávida por sentir as mãos dele. Os dedos de Damis se enfiaram no decote do vestido. Ele tocava a pele exposta de Cordelia. Ela estremeceu, maravilhada, e ele a fitou, seus olhos selvagens e quentes e dourados. Damis então tirou a sobrecasaca, jogando-a de lado. Quando voltou para Cordelia, ela pôde sentir o calor do corpo dele através do fino vestido de seda. Mesmo durante a dança, mesmo na sala de treinamento, Cordelia jamais sentira o próprio corpo tão absolutamente confortável como agora. Damis a ergueu na escrivaninha de nogueira, de forma que agora ela estava sentada num patamar de madeira acima dele. Ela então enlaçou a cintura dele com as pernas. Damis aninhou o rosto dela entre as mãos. Os cabelos dela eram uma cortina de chamas esvoaçando ao redor de ambos conforme o beijo prosseguia infinitamente. Por fim, Cordelia o puxou para si. As costas delicadas encontraram a madeira do tampo quando ele se debruçou em cima dela, uma das mãos conferindo apoio à sua cabeça. Ao sentir o copo de Damis ao longo do dela, foi como se seu sangue incendiasse. Agora ela entendia por que poetas diziam que o amor era como chama. O calor a dominava completamente, e tudo o que Cordelia queria era mais e mais beijos, mais toques, ser devorada pelas sensações do mesmo jeito que uma floresta é devorada por uma queimada. E o rosto de Damis, ela jamais o vira daquele jeito, olhos queimando e perdidos para o desejo, as pupilas arregaladas e negras. Damis gemeu quando ela o tocou, passando as mãos pelo peito firme, os braços rígidos firmando o tronco e mantendo-o apoiado acima dela. Cordelia emaranhou os dedos na confusão escura dos cabelos dele quando Damis se abaixou para beijar cada seio volumoso, o hálito quente contra a pele. A porta da sala foi aberta de novo. Damis congelou, e um momento depois se levantou aos trancos, se afastando da escrivaninha, pegando o paletó. Ele o entregou a Cordelia enquanto ela se sentava às pressas. Matthew estava parado à ombreira da porta, encarando os dois. Cordelia agarrou o paletó contra o corpo, embora ainda estivesse completamente vestida. Ainda assim, a peça fez as vezes de escudo contra o olhar chocado de Matthew. Damis, disse ele, e pareceu incrédulo apesar da evidência diante dos próprios olhos. A expressão dele estava tensa e aguçada enquanto seu olhar passeava de Damis para os sapatos de Cordelia, largados no chão. Não deveríamos estar aqui, disse Cordelia, às pressas. Damis achou que se fingíssemos. Quero dizer, se alguém entrasse e pensasse. Eu entendo, falou Matthew, olhando não para ela, mas para Damis. E Damis, pensou Cordelia, parecia composto, tão composto, como se nada tivesse acontecido. Apenas o cabelo dele estava um pouco bagunçado, e a gravata meio torta, mas a expressão era trivial, calma, levemente curiosa. Charles ainda está aqui? Perguntou ele. Apaticamente, Matthew encostou nas soleiras da porta. As mãos se movimentando lentamente conforme falava, descrevendo arcos despretensiosos no ar. Ele foi embora. Mas antes ganhei um belo sermão, garanto, por ter passado tanto tempo em tal pântano de devassidão e ruína. Ele disse que imaginaria que eu ao menos teria a decência de trazer você ou Ana para cuidarem de mim. Matthew fez uma careta. Que azar, amigo, disse Damis, virando-se para Cordelia, e estendendo a mão para ajudá-la a descer da escrivaninha. O calor sumira dos olhos dourados dele, estavam frios e indecifráveis. Ela lhe entregou o paletó e Damis o vestiu. Porque ele estava aqui. O enclave está investigando as informações que os seres do submundo têm sobre a situação, falou Matthew. Dias depois de já termos tido a ideia, é claro. Temos que ir embora, falou Damis. Charles pode ter ido, mas nada impede que outros membros da clave façam uma visita indesejada. Precisamos avisar Ana, disse Cordelia, pigarreando. Ela se achou espantosamente calma, considerando tudo. Matthew deu um sorriso fraco. Hipatia não vai gostar disso. Mesmo assim, disse Cordelia, teimosa, recuperando um sapato, e então o outro. Temos que ir. Ela pegou Cortana da parede onde Damis a apoiara e seguiu os rapazes para o corredor, mordeu o lábio conforme eles foram seguindo em silêncio pelo corredor com papel de parede damasco.
O cheiro da fumaça na sala dos sussurros grudara em seu cabelo e suas roupas, nauseantemente doce. Aqui, apontou Matthew quando uma porta dourada de entalhe ornamentado surgiu à frente deles, a maçaneta moldada no formato de uma ninfa dançando. Aparentemente Hipatia modificara a entrada do quarto, assim como mudara as paredes da câmara central. O quarto de Hipatia Vex. Cordélia, presumo que você queira bater. Cordélia se conteve para não olhar com raiva para Matthew. Ele estava bem perto dela, quase ombro a ombro, e ela sentia o cheiro de álcool que exalava dele, algo intenso e escuro, como brandy ou rum. Cordélia pensou na deliberação lenta demais dos gestos dele, na forma como Matthew piscara para ela e Dames. Antes de ir buscar luz na sala dos sussurros, tinha se embebedado, percebeu ela. Estava provavelmente muito mais bêbado do que deixava transparecer. Antes que Cordélia fizesse qualquer coisa, a maçaneta da ninfa virou, e Ana abriu a porta, banhada em luz bronze e uma pesada torrente de perfume que lembrava flores brancas, jasmim e angélica. Ana estava descabelada e o colarinho da camisa estava aberto, exibindo um colar de rubi que brilhava vermelho como sangue contra o pescoço. Ela estendeu a mão esquerda, exibindo uma caixa de madeira entalhada com o ouroboros e já escura pela pátina dos anos. SHHH, sussurrou, olhando com raiva para o trio. Hipatia está dormindo, mas não vai permanecer assim por muito tempo. Levem. E atirou a Pixies para Dames. Então terminamos, disse Matthew. Venha com a gente. E deixar Hipatia desconfiada. Não seja ridículo. Ana revirou os olhos azuis. Vão embora, conspiradores. Já fiz minha parte, e o restante da minha noite não requer vocês. Ana. A voz de Hipatia veio de algum lugar da sala de luz bronze. Ana, querida, onde você está? Levem minha carruagem, sussurrou Ana. Então sorriu. E você se saiu muito bem, Cordélia. Vão comentar sobre aquela dança durante eras. Ela deu uma piscadela e bateu a porta na cara deles. O sono abandonou Cordélia naquela noite. Muito depois de os rapazes a deixarem em casa, em Kensington, muito depois de ela ter subido os degraus até o quarto, exausta, muito depois de seu novo vestido ter sido jogado no chão numa pilha de seda bronze, ela ficou deitada, acordada, encarando o teto de gesso branco do quarto. Ainda sentia os lábios de Dames, o toque das mãos e dos dedos dele em seu corpo. Ele a beijara com desespero violento, como se estivesse morrendo de vontade dela. Dissera seu nome, Daisy, minha Daisy. Não dissera, mas quando eles chegaram a Kensington, Dames a ajudara a descer da carruagem e lhe desejou uma boa noite casualmente, como se fossem os amigos de sempre. Cordélia tentava conter na mente as sensações de beijá-lo, mas as lembranças táteis lhe escapuliam e sumiam, restando apenas a recordação da doçura, como a fumaça na sala dos sussurros.